Eu estou aqui já com o meu próximo convidado, que é o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, médico. Ele está aqui com a gente já, vou colocar aqui na bancada. Tudo bem, Agnello? Bem-vindo. Tudo bem, Miguel. Prazer grande falar contigo, com os queridos ouvintes aqui, telespectadores aqui do Jornal da Fórum. Muito bem. Deixa eu voltar só esse tema rapidamente, que foi um break news que eu falei muito rapidamente no início, que hoje a gente tem duas notícias de última hora, que é o Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do inquérito das joias do Bolsonaro. Então, daqui a alguns minutos já vão começar a aparecer trechos. Eu estou com os documentos aqui, são mais de 2.000 páginas. A redação da Fórum está com os documentos. Daqui a pouco eu começo a processar esses documentos, aparecer os trechos. E você tem outra notícia que a PF ela já mandou para o STF a suspeita que o Bolsonaro pegou o dinheiro das joias, ele vendeu as joias, pegou o dinheiro em espécie e usou para bancar a viagem dele em Miami, custear a viagem dele e dos familiares em Miami. Então essas duas breaking news. Deixa eu até colocar a manchete aqui. É notícia importante. Veio assim, eu até mudei a thumb na última hora, porque isso aí é mais um movimento para punir o Bolsonaro, né? A grande expectativa da sociedade justamente que ele pague por seus crimes. Ele até chorou nesse evento aí, que foi essa micareta fascista que eles fizeram no Balneário Camboriú, ele chorou. A gente até brincou aqui que é o choro pré-papuda. Mas o que você acha aí desse inquérito? Você tem alguma expectativa que o Bolsonaro possa ser punido? Eu tenho certeza, né? Se você levar em consideração que o inquérito aponta questões materiais comprovados, que já tinha sido delatados pelo próprio Cid, que é o ajudante de ordem dele, do Bolsonaro. E isso foi plenamente comprovado com a documentação e com o apoio da investigação que foi feita também nos Estados Unidos. Você tem o quê? Prova material. Né? Você tem prova material. Significa dizer que ele utilizou joias que pertenciam ao acervo da Presidência da República, isso com base na lei, com a definição já tomada desde 2016 pelo Tribunal de Contas da União, vendeu e recebeu, e tem a comprovação que foi entregue em espécie para o próprio Bolsonaro. Essa comprovação é material. Como é que poderia ter outra interpretação? Tanto é que a defesa dele não tem como contestar essas provas materiais e está alegando que isso foi encarado como aqueles presentes que é personalíssimo, e isso não se enquadra, porque joias não se enquadra com presentes personalíssimos. O cara ganhou um perfume, ganhou um chocolate, algo absolutamente pessoal, diferente de joias, que esses valores pode ser, como inicialmente falaram, em 25 milhões, agora com a correção é 6 milhões e meio, 6 milhões e meio do patrimônio, que é patrimônio do acervo da Presidência da República, foi vendido e foi retornado para o patrimônio pessoal ou da família do Bolsonaro, segundo a PF, a Polícia Federal, com base material. Aí não tem mais achismo. Então, Miguel, eu acredito que a Procuradoria vai aceitar e fazer a denúncia, já não tem mais o que pesquisar, fartamente documentado, material todo que eles apreenderam, comprovou a denúncia do Cid, tem a foto das pessoas que participaram disso, né, o pai do Cid, que reflete
ali naquela imagem que fez das joias. Então, tanto é que não tem nem como defender, dizer que não teve essa operação, que não foi feita dessa maneira. Então, acredito plenamente que vai haver, sim, a Procuradoria da República vai fazer a denúncia e ele será julgado por isso, e diferente do que fizeram aí num passado recente, com direito à defesa, de ser ouvido, ser notificado amplamente, como foi feito, né? Porque tem esse crime material, tem um outro material, que é o crime da falsificação do cartão de vacinas, que esse é um crime, inclusive, é um crime que envolve a saúde pública, né, a segurança nacional, seja do Brasil ou do país que ele entrou, com cartão de vacina falsificado, numa epidemia, né, passando um período de uma epidemia no mundo. Então, é de uma gravidade sem tamanho. E a maior gravidade, o maior crime é o Brasil ter perdido 700 mil vidas de irmãos brasileiros por conta de um governo que trabalhou para não fornecer a vacina, que fez o que pôde para desviar a atenção, para mentir descaradamente, para poder divulgar, inclusive pela boca do próprio presidente, divulgar medicamentos que não têm efeito contra vacinas, poder sair sem máscara para poder dar o exemplo para outras pessoas seguirem, estimular as pessoas a irem para a área de concentração para adoecer. Isso tem prova farta, material, a omissão absoluta em verdadeiros massacre, assassinato no Amazonas. Enfim, então é farto, mas é evidente que às vezes o que vai pegar para que ele cumpra de tantos crimes cometidos, esses têm prova material, esse que a polícia entregou agora ao Supremo e automaticamente à Procuradoria-Geral da República. A gente espera uma atitude, tanto é que o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, deu um prazo para que a Procuradoria responda. Eu imagino, porque você tem prova material, né? Não precisa arrumar outras investigações, ou adiar um negócio desse, ou querer que isso tenha tempo político, dar um tratamento especial que não é o tratamento do cidadão brasileiro e tudo, e isso respeitado todo o direito legítimo que isso tem que ser feito. Nós devemos ser os primeiros a exigir que o devido processo legal seja aplicado, né? Porque isso não é porque se trata de um adversário que você vai querer que não haja a defesa adequada, comprovação, prova material. Isso é que tem que ser feito. E me parece que esse é o caminho que está sendo seguido. Muito bem, Agnello. Você lembrou desse caso da vacina, da fraude na carteira de vacina? Esse indiciamento desses dias, final da semana passada, ele foi duplo, né, em relação à fraude na carteira de vacina e roubo das joias. Na minha opinião, a questão da fraude da vacina é o pior. Claro que é errado, é horrível. Mas é o pior. Mas é o pior, porque é uma questão de saúde pública que tem a gravidade ainda de envolver outro país. Porque eles fraudaram ainda para viajar aos Estados Unidos. A mulher do Mauro Cid viajou 4 vezes para os Estados Unidos com carteira falsificada. Isso é muito mais grave, Miguel, você tem razão. É uma questão de saúde pública, é um crime, né, e é um crime de você romper uma barreira sanitária. Terrorismo biológico, Agnello, é terrorismo biológico. Você, numa pandemia, você sabe melhor que eu, você é médico. Você tem um vírus, uma cepa diferente, a cepa brasileira. Aí o sujeito me vai para os Estados Unidos com uma cepa brasileira para espalhar lá. E ainda volta com cepa de lá para cá, né? Que eles voltaram cheio de Covid, o avião da Covid, lembra? Exatamente. Tudo contaminado. Teve convivência normal, praticamente, porque essa era a prática deles do negacionismo, e com um país que tinha uma incidência brutal, tão grave quanto a do Brasil. Então, os dois países onde
a incidência do Covid foi mais devastador, justamente pelas atitudes dos dois governos de negar e não tomar providências imediatas em relação à vacina. Então, você tem razão absoluta, você põe em risco a população de lá e a daqui, então é muito grave a falsificação do cartão de vacina. E do mundo, né? Porque com uma pandemia, Agnello, aquilo colocou em xeque o espírito de solidariedade ou de responsabilidade de cada ser humano perante a espécie humana. Porque era uma pandemia. Então, um vírus aqui pode matar uma pessoa lá no Japão. Então, por isso que a cada ser humano que tinha responsabilidade de usar máscara era para proteger tanto o seu próximo aqui, quanto o ser humano no Japão, do outro lado do mundo, porque o vírus vai muito rápido. Então, foi também um momento assim, dramático da humanidade para mostrar o egoísmo de alguns setores da sociedade, e ficou bem claro nos países capitalistas, como os Estados Unidos, como o Brasil, né, como essa extrema-direita. Você vê como a extrema-direita no mundo todo comprou o discurso negacionista. Ela se recusou. O Bolsonaro não se vacinou, Agnello. Ele não se vacinou. E tem orgulho disso. E ainda bateu no peito para dizer que a filha não ia se vacinar, ou seja, botando em risco a vida de uma pessoa vulnerável, porque essa não tem capacidade de decidir sobre a importância, né, de vacinar, e como pela responsabilidade, isso se aplica para um cidadão comum, mas a responsabilidade de uma autoridade, e sendo ela a principal autoridade do país, que aquela declaração chega a milhões de brasileiros e serve como exemplo, e, sobretudo, muita gente do povo vendo, não, se o presidente que tem muita informação, ele não vai vacinar a filha, por que eu vou vacinar? Então, é muito mais grave. A responsabilidade e se é que pode ter uma dosimetria do crime, nesse caso, ela é gigante, ela é bárbara, porque ela põe em risco milhões de pessoas, e estimula a proliferação de um vírus, de uma pandemia que matou 700 mil pessoas. É porque, às vezes, o número é tão violento, e o Brasil mexe com números muito grandes, Miguel, é que a Guerra Civil Americana, por exemplo, a Guerra Civil Americana, que foi uma carnificina, matou 780 mil americanos. Uma guerra violentíssima, matou 780 mil. Mais ou menos o que matou aqui, porque tem muita subnotificação, tem gente que morreu de Covid e botava como uma virose, né, aguda grave, né, respiratória, e etc., e outras patologias que naquela época da pandemia também se confundia. Então, e outros lugares que sequer tinha capacidade de poder fazer o diagnóstico, ter feito anterior o teste do Covid ou posteriormente. Então, você sabe que é um número subnotificado. Então, é uma tragédia humana, uma tragédia de grandes dimensões, de morte de pessoas assim, de todas as idades, né, pessoas que abreviou a vida em sua plena atividade física, intelectual, etc. Todos nós conhecemos, não tem uma pessoa no Brasil que não conhece alguém que morreu de Covid, que estava numa vida absolutamente normal e que morreu de Covid. Então, é uma gravidade sem tamanho, porque, infelizmente, esse é o crime mais grave. Eu concordo plenamente contigo, porque esse é o crime mais grave, porque é o crime contra a vida. É o crime contra a vida, é um crime que foi cometido e que facilitou, ajudou e estimulou a propagação. Não é um problema de que não tomou uma providência aqui e uma pessoa veio a falecer. É que ajudou a propagar a doença, botou recursos em produção de cloroquina, envolveu as Forças Armadas no Brasil para produzir cloroquina para uma tragédia dessa que não tinha comprovação científica, estava provado que não tinha comprovação científica de utilização, desviando
as medidas preventivas, que era a única que poderia deter, como nos países que adotaram, de fato, tiveram uma perda bem menor, e nós tivemos uma perda proporcional maior do mundo. Temos praticamente 1,8%, 2% da população mundial, e nós perdemos 11% de todas as mortes do Brasil. 11% de tudo que morreu no mundo foi do Brasil, 11%. Então, é uma tragédia humana, e só tem uma explicação para isso, que é justamente que não foram tomadas as medidas sanitárias que estavam à disposição, porque outros países começaram primeiro, já tinha perdido muita gente, e adotaram medidas que poupou muita vida. E aqui foi o contrário, entendeu? Então, isso é muito grave. Eu não tenho dúvida que isso, alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? Agnello, eu queria só mandar um abraço aqui para um companheiro que está aqui nos comentários, é o Francisco Miguel, que eu conheci em Brasília. Agora estou com residência dupla, Brasília e Rio. Agora estou no Rio, mas fico um tempo em Brasília também. Qualquer dia eu vou tomar um café lá com você. Tenho um abraço aqui para você do Ricardo Bezoini, mandou para você, está aqui nos comentários, o ex-ministro. Ministro, grande figura humana, muito importante. De vez em quando ele vem aqui também. Agnello, a Guerra do Paraguai, maior conflito armado da América do Sul, aproximadamente 50 mil brasileiros foram mortos. Né? 50 mil. Você vê a gravidade, 700 mil mortos. E sem contar os sequelados, né? As pessoas que ficaram sequeladas por alguma razão que você já mencionou. Agora, Agnello, só um comentário sobre isso, é que o negócio que o Bolsonaro ele agiu contra a saúde pública. Então, mesmo, por exemplo, você podia alegar, não, morreria gente do mesmo jeito. Claro, na pandemia morreria gente. Mas não nessa proporção. Mesmo que fosse o melhor presidente do mundo em matéria de saúde pública, morreria muita gente na pandemia. O negócio é que ele agiu mal, ele agiu com dolo, ele agiu contra o distanciamento social, ele humilhou prefeitos, humilhou governadores. Eu lembro do governador Rui Costa fazendo uma live chorando, desesperado, porque ele estava... Todos os governadores e prefeitos estavam tentando praticar políticas determinadas pela Organização Mundial da Saúde, que era de distanciamento social, ou seja, estabelecer os critérios de fechamento de comércio. Ninguém queria fechar comércio. Quem é o gestor público que vai ter prazer em mandar todos os comerciantes da sua cidade fecharem o comércio? Imagina que trauma isso para um gestor público. São seus eleitores que votaram em você, que ajudaram você, né? E você tem que fechar tudo. E o Bolsonaro, tão egoísta, que ele usava isso para jogar a população e esses comerciantes, que evidente um trauma econômico enorme, contra os gestores públicos. Contra os gestores, contra os serviços públicos de saúde, contra os serviços sanitários das cidades, né, que estavam aplicando naquele momento as medidas. E isso desacredita, porque quem está falando isso é um presidente da República. Então, desacredita, desmobiliza, e muita gente morreu por conta disso, Então, realmente, você tem razão absoluta, isso é gravíssimo, e não é uma posição isolada só dele, isso faz parte de uma visão da extrema-direita no mundo, né, que é negacionista, que nega a ciência, né, que nega, por exemplo, as mudanças climáticas, que só traz a extrema-direita, só consegue oferecer esse tipo de coisa, porque não oferece solução nem projeto nenhum. A extrema-direita é isso, é a misoginia, é a homofobia, é o racismo, é a segregação, é o isolamento dos países, né? A guerra contra os imigrantes, enfim. Então, esse segmento, o risco, né, que a humanidade corre, porque quando, no começo da década de 30, que houve muito vacilo com relação ao crescimento do nazismo, depois viu a tragédia humana
enquanto milhões de pessoas perdemos no mundo, e teve uma Segunda Guerra Mundial, e etc. E agora esse exemplo da resistência que a França, dessa então, vitória, peraí, vamos falar da França, eu queria passar para a falar da França. Isso, né, tem a ver com o negacionismo, tem a ver com uma postura, né, Miguel? Tem a ver com uma postura que os povos têm que compreender o que significa a extrema-direita. Enquanto eles estão fazendo pautas identitárias, estão lutando por mentiras, né, como era essa mentira de dizer que a Covid era inventada, que era um chip, que isso não tem valor nenhum, que você poderia tomar tais medicamentos que não ia ter problema, que isso é mentira pura. Essa é a fake news, só que essa fake news não é qualquer fake news, é a fake news que mata, e né, que mata as pessoas. Então, essa é a herança, o legado histórico da extrema-direita no mundo, e por isso, né, e aí você pode perguntar, mas eu imagino que o povo francês que teve uma dominação do nazismo e que, para as humilhações que passaram, não ia poder se sujeitar, e chegou um momento, com muito problema, uniu para poder evitar a extrema-direita, como nós fizemos aqui no Brasil para evitar, porque se a extrema-direita ganhar no Brasil, continuava essa política de morte no Brasil também, né? E a Inglaterra também, os trabalhistas retomarem, porque mente demais, descaradamente, a separação da Inglaterra da União Europeia se deu com base em fake news, em mentiras. Tem um livro, inclusive, do Pós-Verdade, de um jornalista inglês, que mostra que toda a campanha foi feita com mentiras. Agora que a tragédia está feita, o povo está sabendo, é o resultado agora que aconteceu. Então, tiveram a maior derrota que eles tiveram da história, a direita também do Reino Unido, né? Então, era isso que eu queria falar, que é uma coisa muito mais sistêmica do que apenas uma atitude que muita gente fala, porque você é um louco, um ignorante, etc., mas não é só isso, não. Isso é a postura dele, depois que a gente viu, agora que saiu recentemente, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos montaram isso na Filipinas, soltaram fake news lá, pagaram os mercenários de lá para jogar mentira, para poder desacreditar a vacina chinesa, que era a vacina que teve a maior cobertura no mundo, etc., queria fazer a disputa da geopolítica com esse dado, era o mesmo discurso da fake news que eles jogaram lá, que foi divulgado aqui. Então, não é um negócio por acaso. Era uma ação criminosa que eles estavam fazendo, que nessa guerra da geopolítica que os Estados Unidos faz no mundo, também atingiu o Brasil, porque ele repercutia isso, porque os seus agentes no mundo de extrema-direita difundiram justamente, pode ver se o ataque que ele fazia aqui, as palavras não eram a mesma que sai agora recentemente, depois de divulgado o que os Estados Unidos montaram de fake news para desacreditar a China e desacreditar a vacina e fazer a guerra da geopolítica. É o mesmo argumento que ele adotou aqui, chamava até vacina, chamava até, foi dito isso e tal, tudo isso que não ia comprar a vacina da China, que não sei o quê, mesma coisa. Então não e não tira da cabeça apenas, né, de uma pessoa um ignorante, né? Isso é uma coisa da extrema-direita no mundo. Vamos falar um pouco da França. Coloca um videozinho aí da França 5, que eu acho que é o pessoal comemorando, só para a gente pegar um gancho. Na França aí da República, eu acho. Na República, Paris. Você cantando. Então, muita emoção. Tem vários vídeos. Tem os vídeos do pessoal da extrema-direita chorando e tem os vídeos do pessoal da esquerda comemorando, né? Enfim, né? É a vida, né? Mas como é que você avaliou essa... Porque foi uma reviravolta. Não sei se você acompanhou, mas foi uma coisa incrível, foi uma reviravolta, né? Em primeiro lugar nas pesquisas,
Ia chegar e ia tomar tudo, tomar conta de tudo, ficou em terceiro lugar, e em primeiro ficou a esquerda. O que você acha? Eu acho que foi assim, um exemplo, primeiro, que a ação militante, a ação da participação, a mobilização que foi feita para que o povo, além de debater o risco que estava tendo, por isso que teve uma maior frequência de votos, que foi maior até do que no primeiro turno, e mostra que, primeiro isso, a polarização, segundo que os agentes políticos também podem ter capacidade de evitar o mal para a humanidade. Então, a própria articulação do campo da esquerda, os partidos que se uniram, e a própria atitude do Macron de convocar e chamar atenção com relação a isso, também foi muito positiva, né? Porque muita gente, aparentemente, no início achou que era negativa, que era só consolidar a vitória da direita, mas aquilo provocou, de fato, um debate na sociedade e a análise do real risco da extrema-direita num país como a França, que tem uma história e uma tradição enorme da luta democrática, e um país que sofreu na pele com a ocupação nazista, e a humilhação que passou da ocupação nazista. Como é que você pode pegar um país como esse, que recentemente, porque nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, e que está muito vivo ainda, tudo isso na memória, né, dos povos, você ter um governo de extrema-direita, um país-chave da Europa, com riscos muito graves, porque os Estados Unidos caminha para ter um desfecho também muito arriscado, muito perigoso. Então, isso põe em risco a própria, não é um problema só do povo francês, põe em risco a própria democracia no mundo, pela influência e a força que esses países têm no mundo. Então, eu reputo, assim, da maior importância, para que a gente também possa se inspirar, né, no mundo. Eu tenho um Twitter sobre isso, eu botei que a gente tem que inspirar no mundo e particularmente na América Latina, que nós temos que evitar o pior. Nós temos que evitar o fascismo, nós temos que evitar a extrema-direita, que só traz tragédia, exclusão, ditadura, tortura, morte, né? Racismo brutal. Então, nós temos que nos mirar nisso e poder lutar por democracia e sobretudo, por desenvolvimento. No Brasil, como um país muito desigual, nós temos tarefas gigantes, elementares, de garantir a alimentação do nosso povo inteiro, todo mundo poder morar com dignidade, estudar, todo mundo poder estudar. Então, temos tarefas assim, elementares, porque a elite brasileira não fez isso, como outras burguesias nacionais fizeram para assegurar condições elementares para o seu povo. E a nossa tradição escravista, dependente, humilhante, de defender os interesses externos no Brasil, né? De fato, essas tarefas nós temos que prosseguir. E no caso do Brasil, uma vitória de extrema-direita, você dá marcha ré em tudo isso que nós avançamos. E nesse governo do Bolsonaro foi isso, nós voltamos para o mapa da fome, voltamos a grandes desempregos, voltamos a uma concentração brutal de renda, né? Tudo que é feito com muita dificuldade, porque para governar um país como esse, com correlação de força que está aí e atender o interesse do povo, não é brincadeira. Nós estamos vendo essa guerra com o mercado financeiro hoje, porque tem um presidente representando o mercado financeiro e não do Estado brasileiro, e não da nação brasileira, não do povo brasileiro. Então, é uma guerra permanente, muito difícil. E quando você tem um governo de direita, de extrema-direita, aí pronto, essas pautas caminham com muita rapidez e com muita mentira, muita enganação, porque, teoricamente, o povo não poderia aceitar isso, nem os trabalhadores, ninguém não pode aceitar governos com essa, que significa pior qualidade de vida, pior exclusão, isolamento no mundo e tal, né? Dificuldade para o desenvolvimento de uma economia, ter independência, ter soberania, né? Garantir a defesa dos nossos recursos, dos nossos recursos naturais, enfim. Então,
essa defesa ela fica prejudicada permanentemente. Então, esse exemplo, Miguel, eu acho assim, da França, que estava assim, quase dada uma... Né, você viu a declaração da Marine Le Pen falando que estava pronta já para governar e etc. Ou seja, foi um risco grande que a França e as nações do mundo, né, nós passamos. Então, por isso, eu reputo da maior importância que as forças democráticas no mundo, vou até um pouquinho além, as forças até humanitárias no mundo, né, porque num mundo como esse não pode continuar a corrida armamentista, a destruição do meio ambiente, como é feito pelo regime capitalista, que sai destruindo tudo e depois põe em risco a própria espécie humana, né? Isso tem que você tem que ter um fim. Então, quando você tem uma vitória democrática e a esquerda saiu vitoriosa, com ampla vantagem, porque aí você poderia dizer, sim, mas então por que o partido do Macron não foi vitorioso, não reverteu? Ele até saiu melhor do que a extrema-direita, mas é evidente que o povo não estava satisfeito com esse governo, que é um governo que submeteu um país, uma tradição da França, isso ocorre com a Alemanha também, aos interesses dos Estados Unidos, o que a União Europeia faz isso hoje, e a OTAN a serviço dos Estados Unidos, levando, né, a Europa a participar de uma guerra dessa por procuração e as consequências que estão sendo aplicadas para o povo também da Europa, o aumento do custo de vida, da energia, etc. Tudo isso para atender o interesse de fora. Então, é evidente que também eles não poderiam ganhar essa batalha. E, infelizmente, quem ganhou foi a esquerda unida, e que é um belíssimo exemplo que deve ser seguido pelos países, né, do mundo, e, em particular, os nossos aqui da América Latina, porque sofre demais a interferência do império, que qualquer tentativa de desenvolvimento independente, soberano, que olhe, que cuide do nosso povo, da nossa gente, e eu estou falando cuidar dos interesses mais elementares, mais comezinhos do mundo, que são os direitos às conquistas da civilização, no mínimo, ser alfabetizado, ter uma escola em tempo integral, ter creche para as crianças, morar em condições dignas, com saneamento básico, né, ter acesso à saúde pública, ter oportunidade de se formar e poder trabalhar com dignidade. Não estou nem falando em nada fora desse eixo do ponto de vista ideológico, mas condições elementares de vida. Então, é evidente que é muito importante a gente unir forças para garantir isso e não permitir retrocessos, sobretudo da extrema-direita, que não tem nada a oferecer aos povos, nada, não tem não tem uma proposta. Pode tirar essa reunião dos fascistas que fizeram aí em Santa Catarina, essa micaria aí deles, você não consegue extrair uma proposta. Falou, eles reuniram e estão propondo tal coisa que eles vão tentar defender aí onde eles estão participando do mundo. Nenhuma proposta sequer. Não tem nada a oferecer à sociedade, a não ser ódio, mentira, né? Destruição das democracias, né? Destruição dos estados nacionais. É isso que a extrema-direita tem a oferecer ao mundo. Eu estava comentando sobre esse encontro, né, em Balneário Camboriú, no bloco anterior, que a gente mostrou um videozinho que o Bolsonaro deu uma medalha para o Milei, e um montão de piadinha de primeira série. Aí eu comentei com o meu colega aqui, né, porque um chefe de Estado, num país em crise econômica, com as pessoas vivendo uma situação dramática de pobreza, vem para o Brasil para ficar falando piadinha de primeira série com o Bolsonaro ganhando medalhinha. Né? É inacreditável. Agnello, eu vou liberar você, agradeço muito a sua participação aqui, sempre muito bom conversar contigo, tinha muita coisa para falar, mas a gente fica para a próxima vez, quando você voltar aqui. Obrigado, meu querido, muito prazer, viu? Forte abraço. Forte abraço.